Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. Hoje, segunda-feira, dia 29, nós iniciaremos aí a nossa revisão para a nossa avaliação, tá bom, gente? E, primeiramente, eu quero desejar um bom dia, desejar que seu dia seja maravilhoso, que nada de mal venha nos acometer, tá bom? Então, gente, deixa eu ter uma conversa com vocês. Os assuntos, conteúdos da avaliação, eles estão aí destinados ao capítulo 18. Professor, quais são os conteúdos do capítulo 18 mesmo? Só para o senhor me lembrar e tal. Bom, os tópicos são sujeito, né? A questão da análise sintática e sujeito, os tipos de sujeito. E também nós temos aí aquele gênero textual que nós trabalhamos, que foi exatamente, deixa eu só verificar aqui para vocês, foi a questão da linguagem verbal, não verbal. Espera aí que caiu aqui o meu... Pronto, a produção já ajeitou aqui o meu fone. Pronto, gente. Então, é a questão das estratégias de leitura. Ver se o texto é verbal, não verbal, ver o que ele está pedindo, se tem inferência, se não tem. Mas eu vou dizer que grande parte das questões, digamos, só dar um exemplo aqui, de 10 questões, só um exemplo, 8 são de sujeito. Então, ali 7 são de sujeito. Beleza? Então, a maior parte realmente é relacionada a sujeito. Então, por isso que a gente tem que ter bastante atenção em relação aos tipos de sujeito, tá bom? Aquelas questões, principalmente que eu vou falar agora aqui, ó. Peguem aí o livro de atividades no capítulo 18, tá bom? A página 14 do livro de atividades, ok? Que aí a gente já vai trabalhar essa parte da questão da análise sintática e do sujeito. Bom, então aqui a gente começa por aqueles conceitos, né, da frase, oração e período, isso vocês já viram, certo? E aí, gente, a questão do sujeito e dos tipos de sujeito. Sujeito simples e composto, você sabe, é muito fácil. Sujeito simples é quando tem apenas um núcleo, e sujeito composto é quando tem dois ou mais núcleos, certo? E aqui tem que tomar cuidado. Sujeito desnencial, oculto, elíptica é a mesma coisa, só que você tem que tomar muito cuidado a diferença entre sujeito determinado e sujeito oculto. Né? Vocês lembram que eu falei para vocês que, professor, o sujeito oculto mais comum, como que ocorre? É esse daqui, ó. Estamos aqui. Quem estamos aqui? Nós. Beleza, aí é sujeito oculto, aí você sabe. Mas, professor, quando aparece assim, ó, os meninos comeram depressa o sanduíche, ok. Depois correram para o quarto. Professor, correram está na terceira pessoa do plural. Beleza, realmente. Só que o sujeito já apareceu aqui anteriormente, ó. Os meninos. Então ele está um sujeito oculto, ele é um sujeito oculto. Ele não é sujeito determinado. Porque vocês lembram que eu falei que o sujeito indeterminado ele se faz com terceira pessoa do plural ou com verbo transitivo indireto mais o se, correto? E só que aqui você percebe que o sujeito ele já foi declarado, ele já foi dito antes. Então aqui ele só está ocultando esse sujeito. E o sujeito determinado não, gente. É quando o verbo é flexionar a terceira pessoa do plural, mas sem que haja um referente claro, ou seja, não foi dito nada antes. Então aqui, ó, mexeram nas gavetas do meu armário. Quem? Quem mexeu? A gente não sabe. Então eles, mas quem? A gente não tem nenhum referente aí, não foi dito nada antes. Não tem como identificar de fato o sujeito. E aqui, ó, verbo transitivo indireto, né? Ou verbo transitivo mais o se. Aqui, ó, precisa-se de funcionários. Quem precisa de algo, certo? Se ao lado de uma preposição. Lembra aquela formulazinha lá? Verbo transitivo mais o se. E obviamente vai aparecer a preposição aqui do lado. Ou o verbo transitivo mesmo. Ó, corre-se mais rápido. Né? Corre, quem corre, corre. Pronto, não precisa de nenhum complemento. Então, corre, né? Verbo transitivo mais o se também vai fazer sujeito indeterminado. E oração sem sujeito são aquelas situações que eu falei para vocês, quando o verbo ele indica o fenômeno da natureza, né, no seu sentido mais literal, tá bom? Quando indica o fenômeno da natureza mesmo. Mas vocês lembram que quando não está no sentido literal, está no sentido figurado, aí o sujeito vai passar a existir? Então, assim, choveram papéis picados, está no sentido figurado. Então, o sujeito ele é papéis picados, porque está no sentido figurado.
Verbos haver e fazer indicando tempo. Então lembra que também que vai ser sujeito, oração sujeito. E o verbo haver indicando ocorrência ou existência, ou seja, o verbo haver no sentido de existir ou acontecer. Então também vai ser um verbo impessoal, ou seja, vai ser uma oração sem sujeito. Bacana. Então nós temos aí, gente, a questão 1. Analise estas frases e indique o número de orações que a compõem. A seguir, indique se o período é simples ou composto. Isso aqui é bem simples, ó. Durante a Era das Cruzadas, várias ordens de cavalaria surgiram e ganharam importância. Gente, tem quantos verbos aqui? 3, né? Então é um período composto. Antes que os professores marcassem a avaliação, muitos alunos já estudavam o conteúdo. 2 verbos aqui, ó. Então, o período composto. Pedrinhas brancas, plantas rasteiras e musgos enfeitavam o pequeno canteiro lateral da casa de meus avós. Aqui só um sujeito, então, só um verbo, então período simples. Vim para cá com os meus amigos, amanhã cedo vamos fazer compras e à tarde voltamos. 2 sujeitos já é período composto. O pai fez um testemunho que foi assinado por testemunhas e ficou, ó, mais de um verbo aqui, ó, tem 3. Então aqui nós temos o período composto. Bacana. Aqui a 2 eu não vou fazer, mas vou fazer a 3 com vocês. Ó. Identifique o tipo de sujeito nas frases a seguir. Após o evento, ouviram-se muitos elogios e poucas reclamações. Bom, gente, aqui é sujeito o quê? Composto, porque ouviram é o quê? Verbo transitivo direto, certo? O se, ele é partícula apassivadora. Vocês vão ver na aula de amanhã que tem essa questão da diferença do sujeito indeterminado, né, que vai ser verbo transitivo indireto mais o se, e o sujeito que é determinado, que a gente consegue achar, né, quando está nessa posição, verbo transitivo direto mais o se, beleza? Então, muitos elogios e poucas reclamações aí vai ser sujeito composto. Isso vocês já viram naquela aula que eu passei para vocês perceberam esse macetezinho que eu fiz com vocês. B. Alguém remexeu o lixo na frente de casa. Alguém é o sujeito simples. Durante a tarde choveu muito. Oração de sujeito, porque choveu indica fenômeno da natureza. Pequenas e delicadas pérolas brancas foram bordadas no vestido de noiva. Sujeito simples, né, gente? Pequenas e delicadas pérolas brancas. Eita, meu Deus. Pérola só tem um núcleo, né, gente? Então, o que acontece? Se tem um núcleo só, é sujeito simples. Se de repente isso fossem pérolas e brincos, aí seria sujeito composto. No cinema falavam sem parar atrás de mim. Ó, dá para identificar o sujeito aqui? Foi dito antes qual foi o sujeito? Não, então é sujeito indeterminado, está na terceira pessoa do plural, né? F. Descobriram-se no exame clínico alguns sinais de um possível tumor. Quem descobre algo. Verbo transitivo direto mais o se. Então, esse se vai ser partícula passivadora e não índice de determinação do sujeito. Por quê? Porque aqui, ó, você percebe que, apesar de no exame clínico ter uma preposição, mas isso daqui não é o complemento do verbo descobriram. O que eles descobriram? Alguns sinais de um possível tumor. Aqui não tem nenhuma preposição. Professor, e no exame clínico é o que então? É um aposto explicativo. Mas professor, não deveria vir por vírgulas aqui? Deveria, mas o autor ele tem também a opção de não colocar, de omitir essas vírgulas. Por isso que você tem que prestar bem atenção, tá bom? Então o sujeito vai ser simples, né? Alguns sinais de um possível tumor, e sinais vai ser o nosso núcleo. Então é isso, gente. Assista a nossa aula aí, beleza? Sobre sujeitos, ok? E voltamos aí amanhã. E os termos essenciais da oração, né? A unidade 18, já começa aí a nossa unidade. Vocês vão colocar exatamente aí, tá, minha gente? Na página que começa esse conteúdo, na página 53. Né? Antes da página 53, tem alguns exercícios, mas a gente vai verificar daqui a pouco, tá bom? Então vamos começar desde o início mesmo. Né? O que é sintaxe, gente? É a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras, ou seja, as funções que aqueles termos possuem dentro, né, da oração, beleza? O que devemos aprender? Identificar e reconhecer
as questões sintáticas, né, os constituintes sintáticos de uma oração, sujeito, predicado, objeto, e, obviamente, saber o sentido que é atribuído a esses elementos. Bom, gente, é importantíssimo isso para vocês. A gente simplesmente não pede mais, tá, só análise sintática, puramente análise sintática. A gente quer saber também o sentido dessa análise sintática. Tá, qual é a produção de conteúdo a partir dessa análise sintática? Qual a produção de sentido, né, a partir dessa análise sintática? Então, aqui um exemplo. O aluno tocou a campainha nervoso. O aluno nervoso tocou a campainha. Para você, isso tem o mesmo sentido ou são sentidos diferentes? Por mais que sejam mínimos, mas são diferentes. São diferentes. Não é a mesma coisa. Não é? Então, essa questão, essa relação das funções dentro das orações, né, das funções dos termos, vai muito também influenciar a questão do sentido, tá bom? Então é isso que é importante a gente tomar nota. Então é o seguinte, gente, a gramática tradicional, né, ela tem aí como classificação esses tópicos, né? Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Quais são os termos integrantes? Complementos verbais, complementos nominais e agente da passiva. Quais são os acessórios? Adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. E o vocativo é o termo, né, que é isolado. Bom, gente, vocês vão estudar só nesse livro, só nessa parte do livro, só o sujeito. Né? Então tá bem tranquilo aí. No próximo livro vocês vão estudar o predicado, aí depois vocês vão estudar os termos integrantes da oração, enfim, beleza? E logo após os termos acessórios. Bom, para a gente lembrar o que é frase, gente. Frase, oração e período. Isso aqui é muito, muito importante. Lembrando que a gente está no período simples, tá? E aí eu vou já explicar para vocês o que é o período simples, para vocês já lembrarem lá do primeiro ano. Bom, a frase, gente, é todo enunciado linguístico que possui sentido completo. Independente da extensão, se é longo, se é curto, não importa, tá bom? Olha só. E sempre tem, gente, sempre a frase ela termina com um ponto, tá bom? Então, um ponto e vírgula, uma exclamação, mas não com uma vírgula, tá? Jamais com uma vírgula, beleza? Então, aqui, ó, final de ano, início de tormento, né? Final de ano, início de tormento. Então, o que tem aí, gente? Nós temos uma frase. Geralmente, as frases, olha só, geralmente as frases, elas não possuem verbos. Só que hoje as gramáticas, elas trazem a questão de frase nominal e frase verbal. Nós vamos trabalhar aqui apenas com a frase nominal, aquela que não existe verbo. Olha aqui, ó, fogo. Fogo, né, é uma palavra e constitui uma frase. Por quê? Porque não tem verbo, tá bom? E tem sentido completo, certo? A frase, ela possui sentido completo. Beleza? Então, quando eu falo fogo, você entende que alguma coisa está acontecendo de anormal. Então, você já entende o que tem que fazer. Tá bom? Por isso que está aqui, ó. Frase é diferente de oração. Oração, gente, é todo enunciado que se organiza ao redor de um verbo ou de uma locução verbal. Então, olha só. Tudo começa com o pagamento da dívida. Começa é verbo. Então, se eu tenho um verbo aqui, eu tenho uma oração. Beleza? O verbo, ele pode estar elíptico. O que é isso? Ele pode estar implícito, ele pode não aparecer. Então, olha só, o filme fez tanto sucesso quanto a novela. Qual é o verbo que está implícito aqui? É o verbo fez também. Né? Então, o filme fez tanto sucesso quanto fez a novela. Só que a gente não precisa colocar, né, esse segundo fez, porque a gente entende, né, que ele está aqui. Por quê? Porque a gente já utilizou ele uma vez aqui na frente. E o período, gente? O período é a frase organizada em uma, duas ou mais orações. Ou seja, se você tem mais de uma oração, você tem um período composto. Se você tem apenas uma oração, um verbo, você tem um período simples. Então aqui, ó, os morcegos possuem hábitos noturnos. Possuem é o verbo, certo? Então você tem aqui uma oração, então você tem aqui um período simples. Beleza? Olha o exemplo aqui, ó. Um verbo é igual a uma oração, ou seja, é igual a um período, ou seja, o período é simples.
Quando você tem dois ou mais verbos, você tem duas ou mais orações, obviamente. Então você tem um período composto. E esse período composto nós vamos estudar mais lá na frente, tá bom? Que é aquele famoso período composto por coordenação ou por subordinação. E também tem aquele período que é misto, né? Que une os dois, beleza? Tanto coordenação como subordinação. Muito bem. Olha só. Então, olha só, gente. Nós temos aí o sujeito, tá, gente? O sujeito, você vai falar assim, professor, mas eu aprendi o sujeito apenas de uma forma, apenas com um conceito. Pois é. O que a gente tem para falar sobre o sujeito? O sujeito, gente, ele tem várias definições. Não é só aquele que ele faz ação, não, tá? Olha só, essa primeira que nós temos aí é que é o termo que sofre ação, ou que pratica ação. Beleza, tranquilo, isso aí a gente já sabe, a gente já viu lá nas outras séries. Só que o sujeito pode ser também, gente, o termo que sofre uma ação. Vou já explicar para vocês. E também é o termo sobre o qual declaramos ou dizemos algo. Então olha só o exemplo para cada um. Jéssica estudou muito. Então a Jéssica é o sujeito e faz ação. Agora chega aqui, ó. Vanessa foi maltratada. Então, gente, Vanessa não é o sujeito e ela não sofreu a ação de ser maltratada. Então, gente, vai ter uma coisa que vocês vão lembrar, que se chama voz passiva. Lembra que o sujeito ele troca de posição? Pois é. Então, o sujeito, nessa questão da voz passiva, ele vai sofrer uma ação. Tá bom? Ele vai ser o que? O sujeito paciente. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E nesse terceiro exemplo, né? Geise é uma ótima aluna. Então nós declaramos algo sobre esse sujeito que é a Geise. Ou seja, nós falamos que ela é uma ótima aluna. Olha só, pega o seu caderno e anota isso daí, que isso aí vai ser importantíssimo, tá? Esse conceito de sujeito. Eu não sei se você já havia visto esses conceitos, além daquele tradicional, né, de que o sujeito é aquele que pratica ação, mas aí nós temos, ok, essas definições. Aí é importante você copiar. Gente, importante vocês anotarem também núcleo do sujeito, tá? Quando o sujeito é formado por mais de uma palavra, há sempre uma de maior importância semântica. Ou seja, sempre vai ter um núcleo, a palavra mais importante, designando o ser sobre o qual se declara algo. A essa palavra damos o nome de núcleo do sujeito. Então aqui, ó, os jovens adoraram a iniciativa. Olha só, o sujeito é os jovens. Gente, qual é a palavra mais importante aqui? O artigo ou o substantivo? O substantivo, é lógico, tá bom? Então, jovens vai ser o núcleo do sujeito, porque é a palavra mais importante dessa oração, a mais importante do meu sujeito. Então, né, ela será aí o núcleo do sujeito. Vocês viram que naquela revisão sobre... Não, vocês não viram sobre a questão da concordância. Mas o segundo ano, aliás, o primeiro ano viu sobre a questão da concordância verbal, de ter sujeito que são mais extensos. Há sujeitos que são mais extensos. Por isso que é possível e é melhor você observar qual é o núcleo do sujeito nessas situações para resolver uma questão que é de concordância verbal. Vamos lá. Olha só, gente. Aqui nós temos os tipos de sujeito, tá bom? Nós temos os tipos de sujeito. Então, nós temos os sujeitos que são considerados determinados, tá bom? E é importante você copiar isso aí também, tá bom? Então, olha só. Nós temos o sujeito simples, certo? O sujeito simples, que possui apenas um núcleo, ou seja, a menina sorriu. O que nós temos aí, gente? Nós temos aí o nosso sujeito menina. A menina é todo sujeito. Nós temos apenas um núcleo, que é menina. É a palavra mais importante. Então, coloque na cabeça
que as palavras mais importantes serão substantivos. Serão os substantivos, tá bom? Então a palavra mais importante aí de um sujeito vai ser o substantivo, beleza? Bacana. E o sujeito composto, aqui ó, 2 ou mais núcleos, né? Haverá 2 ou mais núcleos, beleza? Então é o seguinte, aqui ó, Romeu e Julieta morreram do amor, do mal de amor. Então Romeu é o primeiro núcleo e Julieta é o segundo núcleo. Então nós temos 2 núcleos aqui. Então por isso que é sujeito composto, beleza? Tem alguma dúvida aí, gente? Ficou alguma dúvida em relação a esses dois? Porque aula que vem, aqui ó, aula que vem nós vamos falar sobre o tipo de sujeito indeterminado, tá bom? Que é aquele da terceira pessoa e tudo mais, e tem outras questões também relacionadas a isso, beleza? Então é o seguinte, anotem a atividade aí de casa, tá? Que é das páginas 46 a 55. Eu vou fazer com vocês, vou dar uma breve explicação sobre as questões para vocês fazerem, para vocês se atentarem da maneira correta, tá? Para a efetivação da nossa atividade, beleza? Vamos lá. Beleza, gente. Só que antes eu quero dar uma dica para vocês. Na página 46 tem aí a temática, a dissertação, a análise do tema. O que eu vou pedir para vocês? Olha só. Vocês vão ver aí, gente, aí tem algumas dicas importantes. Geralmente o livro de vocês, no meio do livro, ele traz algumas dicas importantes sobre produção textual. E aqui, como a dissertação de vocês é sobre a redação, então nós temos algumas perguntas aí que são respondidas pelo próprio livro. Então a primeira é como desenvolver temas abrangentes. Tá bom? Então, peguem o livro de vocês. É interessante vocês analisarem isso, essas dicas. 2. Como desenvolver temas específicos. Aí ele vem falando, vem explicando, né, como desenvolver temas específicos. Como não fugir ao tema. Cara, isso é muito importante, né? Porque se você fugir ao tema, você acaba sendo penalizado de maneira bem pesada. Tá bom? E aí, o que evitar quando os temas forem polêmicos? Então, para você não ter um tom tão radical, ele vai te dar algumas dicas aqui para tentar ser mais objetivo possível. E como lidar com temas polêmicos? Justamente, para você não entrar ali numa questão fora, totalmente à parte da discussão da redação, aqui ele vai te dar indícios de como fugir disso, de como fugir desses temas polêmicos sem se envolver emocionalmente ou sentimentalmente, ou apenas a maneira como vai te atrapalhar isso na prova, na redação. Então ele vai te moldar para você fugir dessas questões e ser o mais eficiente possível. Bom, e aí nós vamos para a página, olha só, nós vamos para a página 51, tá? Que é quando começa o exercício sobre análise sintática. E eu vou responder alguns com vocês. Aqui tem esse texto, que é do Paulo Leminski. A questão 1 a gente não vai responder, a gente vai para a página 52 para responder aqui a questão número 5. Porque a partir da página 52 ele já começa a explicar o que é oração, o que é frase, o que é período, aquilo que eu expliquei no vídeo. Então vamos fazer uma questão sobre isso. 5. Analise essas outras frases que entraram para a história e apresente o número de orações que as compõem. A seguir, indique se o período é simples ou composto. Bom, gente, nós temos aí na letra A 2 verbos, certo? Então o período é o que? Composto, beleza? Nós temos a letra B 2 verbos também, então o período é o que? Composto. Na letra C, 2 verbos também, certo? Então nós temos aí um período composto. Na letra D eu tenho apenas um período, ou apenas uma oração, apenas um verbo, então eu tenho um período simples.
Na letra E, eu tenho o quê? 3 verbos, então eu tenho aí um período composto, beleza? Vamos lá. Mais uma vez, aí o computador querendo desligar, mas conseguimos. 6. No texto, o assassino era o escriba, que é aquele texto que eu mostrei para vocês ainda agora, predomina um período simples. Por quê? Olha só, aqui ó. Sempre quando ele vai escrever, ele sempre deixa, o meu professor de análise sintática era um tipo de sujeito inexistente. Só tem um verbo aqui, ó, o verbo era. Aqui embaixo, ó, casou-se com uma regência. Só tem um verbo. Foi infeliz, só tem um verbo, que é o verbo foi. Era possessivo como um pronome. Era, também só tem um verbo. Então, né, na maioria das orações aí, ele só vai apenas colocar um verbo. Então, nós temos aí, só tem um verbo, é uma oração, então é período simples, tá bom? Bom, nós temos aí a questão 7. Considere esse trecho inicial do texto. O meu professor de análise sintática era o tipo de sujeito inexistente. Para você, o que é análise sintática? Como eu falei para vocês, é aquela questão de determinar as funções dentro das orações, né? Determinar as funções dos termos dentro da oração. Saber o que é ali o sujeito, né? O que ele está exercendo, qual é o sentido dele, né? Saber o que é o predicado, qual é o sentido do predicado dentro daquela oração, tá bom? E a questão 8, questão 8 e 9, para a gente fechar, sabe-se que o verbo e substantivo são termos nucleares de um enunciado. Assim, na frase, aquela triste postura do profissional atrapalhou a grande expectativa das pessoas. Os termos em destaque funcionam como núcleos. Entre as frases abaixo, a ponte é a única que apresenta os núcleos corretamente destacados. Gente, como eu falei para vocês, né, a parte mais importante para a gente agora é o substantivo, porque ele vai ser sempre ali o núcleo do sujeito. Só que, de uma maneira geral, o verbo também é importante, só que não serve para a gente agora, né? Não serve para a gente agora. Então ele está falando, pessoal, qual é a alternativa onde tem as palavras mais importantes, onde a gente consegue definir o núcleo aí. Então só tem na letra A, né? Manhãs é substantivo, tem é verbo e sabor é substantivo, tá bom? Por isso que a letra A é a correta. Enquanto que todas as outras, letra B, C, D ou E, tem algum advérbio, tem alguma conjunção, tem algum adjetivo, classes de palavras que não são as principais, são as secundárias, que estão ali ao lado do substantivo. 9. Sabendo que os pontos de partida, núcleos, para análise são o substantivo e o verbo, identifique os termos nucleares em cada uma das frases. Então aqui é a letra A. As maiores conquistas dos homens desafiam as nossas limitações ancestrais. Então, limitações desafiam e conquistas. Letra B. Certas publicações semanais defendem muito os interesses suspeitos. Olha só, então nós temos aí publicações defendem interesses. Letra C. Seu infeliz discurso agressivo liquidou qualquer discussão política. Então nós temos discussão, liquidou e infeliz. E discurso, tá? Perdão, discurso. Infeliz é o adjetivo. Então olha só, gente. Nós conseguimos aí identificar quais são os núcleos, né? As palavras mais importantes, ok? Então é isso. Eu vou responder só até aí, tá, gente? Porque senão também vai ficar muito essa questão. Vamos só terminar com a 10, porque a 10 é importante. Olha só. Os termos periféricos gravitam em torno de seus núcleos, ou seja, as palavras periféricas, as palavras secundárias, estão ao lado do núcleo. E muitas vezes esse conjunto todo é periférico de outro núcleo, maior em outro nível. Sobre o sintagma destacado, relemos o grande texto do brilhante professor. Pode-se afirmar corretamente que o núcleo é professor, né, gente? Está aqui a palavra destacada, a expressão destacada, e o núcleo, a palavra mais importante, geralmente vai ser o substantivo. Então, professor, substantivo é a palavra mais importante. Tá bom, gente? Então, a nossa aula vai ficar por aqui, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. É bem fácil, bem tranquilo lembrar o que é oração, sujeito, oração, frase, período, lembrar ali o que é sujeito simples, o que é sujeito composto. Na próxima aula, sim, que nós vamos pegar um pouco mais pesado.
né? Saber o que é sujeito determinado, sujeito desinicial, o elíptico e oração sem sujeito, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, tá bom? E até a próxima aula. Deixa eu passar aqui a atividade, né, gente? Só pra gente não esquecer, tá? As atividades aí para casa. Então aí, gente, vocês vão ver que na página 51 vai começar esse exercício que eu falei para vocês. Esse exercício que eu estava comentando com vocês. Então já vão ali, obviamente, vocês vão ler aquela questão da dissertação, dos pontos, que ele te dá ali algumas dicas, certo? Mas depois você já vai aí para a questão da página 51, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço, bom final de semana. Bom final de semana não. Bom resto, né? Boa continuação de semana e até a próxima, tá bom?